Oi, turma. No livro Na Luz da Vitória, José Carlos de Luca, capítulo 9, Conta Alta. Dentre os ângulos do perdão, um existe dos mais importantes, que nos cabe salientar, os resultados dele sobre nós mesmos quando temos a felicidade de desculpar. Emmanuel. A grande dificuldade que temos de perdoar talvez decorra da ideia de que o perdão implica a nossa concordância com o mal que nos fizeram. Daí porque o nosso coração machucado se recusa a perdoar a quem o feriu. Ele não aceita e, portanto, não concorda com a agressão, seja física ou moral. Mas essa ideia nada tem a ver com perdão. Perdoar não é avalizar a atitude de quem nos feriu. Não é dizer, tudo bem, você estava certo, ao me agredir, me violentar, me ferir, me ofender. Temos o direito de nos sentir mal diante do mal que nos fizeram, embora essa sensação precise ser diluída com o passar do tempo, com as águas do perdão. Nesse aspecto, o perdão é muito mais uma atitude que se tem para consigo mesmo do que propriamente para com aquele que nos feriu. Perdoar é um presente que se dá a si próprio. Perdoar impede que eu me torne uma pessoa vingativa. Evita que eu desça ao mesmo nível do agressor e me assemelhe a ele. A agressividade é derrota, perdão é vitória. Quando Jesus falou para mostrarmos a outra face ao sermos agredidos, ele quis dizer exatamente isso, ou seja, não revide, não seja como aquele que o machucou. Mostre o outro lado mais generoso, mais humano. Na cruz, sofrendo as mais diversas agressões, Jesus nos ensinou que as pessoas não são más, são apenas ignorantes. Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Quem agride é porque já sofre a dor dos espinhos encravados em sua alma. É um ferido, e todo ferido não deixa de ser um doente, que precisa do remédio da compreensão e não do veneno do revide. Para Jesus, o perdão se torna possível quando conseguimos ser coerentes com a nossa própria falibilidade e ignorância, reconhecendo primeiramente o tronco que está em nossos olhos e não o cisco no olhar do outro. Não perdoar não deixa de ser uma atitude de hipocrisia, pois condena quem no fundo também é passível de condenação. Perdoar é um grande gesto de humildade e inteligência, pois quando não condenamos, estamos na verdade pedindo perdão pelos nossos próprios erros. Quem perdoa se liberta do fardo emocional negativo que o rancor põe em nossos ombros. Se, num primeiro momento, a mágoa é um sentimento quase inescapável e até compreensível do ponto de vista humano, o perdão tira esse peso, a fim de que não passemos a vida como uma pessoa eternamente magoada, e isso quer dizer doente, infeliz e sem paz de espírito, como esclarece Chico Xavier. O espírito que adquire a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Um significativo exemplo do quanto a falta de perdão pode nos fazer mal foi dado por Emmanuel, ao narrar uma de suas encarnações na figura do senador romano Públio Lentulus. À época de Jesus, o senador havia sido incumbido pelo Império de desempenhar funções de Estado na região da Palestina. Quando lá se encontrava com a família dirigindo-se a Jerusalém, um jovem judeu lançou uma pedra que veio a ferir levemente o rosto de Lívia, esposa de Públio Lentulus. Os guardas rapidamente identificaram o agressor e o prenderam. O senador, para prestigiar sua posição e autoridade, ordenou que o jovem fosse punido ali mesmo, sem comiseração, com o chicote. E ainda não satisfeito com a punição física, ordenou que o rapaz fosse levado às galeras, o que, em outras palavras, significava a morte ou escravidão eterna, sanção totalmente desproporcional à gravidade da falta. Dias depois, Públio recebeu a visita de André de Gioras, pai do jovem preso, pedindo que o senador revisse a terrível pena aplicada, que fosse clemente e misericordioso com um jovem inexperiente, o qual, além de tudo, era a força de trabalho da família pobre. O senador orgulhoso, no entanto, querendo fazer prevalecer a autoridade da sua posição, manteve a pena aplicada e, na frente do pai, taxou o rapaz de inútil e vagabundo. É fácil imaginar o ódio que tomou conta de André de Gioras. Sem medo algum, afirmou ao senador
que com a dureza de seu coração ele havia comprado um inimigo eterno e implacável, e a vingança não tardou. Tempos depois, André tramou o rapto do filho mais jovem do senador. Durante muitos anos, Públio Lentulus procurou o filho em vão. Só o encontrou em circunstâncias trágicas. O senador acabou sendo preso numa emboscada promovida por judeus revoltados com o domínio romano. André de Gioras era o chefe do grupo e, para completar a sua vingança, determinou que o senador fosse ferido nos olhos com 2 ferros em brasa ardente, e quem executaria a pena seria o filho raptado, que se tornara escravo de André. E, naquele momento, já era um homem esquecido de que o senador era seu pai. Logo após a execução sumamente dolorosa, os soldados romanos invadiram o local e mataram pela espada André de Gioras e seu escravo, o filho do senador. Uma tragédia que o perdão poderia ter evitado. Já quase ao fim de sua existência, quando o arrependimento bateu à sua porta, o senador confessou: se é verdade que nasci condenado ao suplício da cegueira, em tão trágicas circunstâncias talvez tivesse evitado a consumação dessa prova se abandonasse o meu orgulho para ser um homem humilde e bom. Um gesto de generosidade de minha parte teria modificado as íntimas disposições de André de Gioras, mas a realidade é que, não obstante todos os preciosos alvitres do alto, continuei com meu egoísmo, com a minha vaidade e com a minha criminosa impenitência. Para aquele que não perdoa, a conta é muito alta. Então, assim, a gente vê um emaranhado de situações que poderiam ter sido evitadas através de um perdão, de uma desculpa, de relevar uma situação de gravidade, mas dava para ter sido relevada, amenizada pelo menos, né? Não levada tão ao pé da letra e tão drástico como foi. Um foi buscando através da sua revolta, da sua raiva, da sua ira, penitenciar o outro. Foi um decorrente, né, de erros, um jogo muito perigoso para uma encarnação de várias pessoas envolvidas através de um ato insano, de um ato imaturo, né? A ignorância do rapaz, a revolta do rapaz trouxe tudo isso para as outras pessoas. Bom, e quantos de nós não fazemos isso? A gente tem a oportunidade de perdoar os nossos pais pelas falhas que eles cometeram, e às vezes a gente vira as costas para os nossos pais porque nós não conseguimos perdoar os erros, as falhas que eles tiveram na nossa educação. A gente se afasta com a desculpa da correria do dia a dia, né? Com a desculpa de que nós não temos mais tempo para a família antiga, então a gente não vai, não toma um café, não almoça, não faz um socorro, não leva um pai e uma mãe no médico, não liga, porque isso é falta de perdão. A nossa ausência em relação aos nossos pais é a falta de perdão, é alguma mágoa guardada que nos afasta daquelas pessoas, porque quando a gente ama, a gente quer estar por perto. Quando a gente gosta, a gente quer sentir a presença da pessoa por perto. Às vezes, dentro de um casamento, a gente vai maltratando o nosso companheiro de jornada, a nossa companheira. Quanto mais próximo, mais a gente se torna frio diante das situações, a gente julga o outro como, tá com melindre, tá com frescura. Se a pessoa fala, hoje eu amanheci com um pouco de dor, você sempre tá com dor, você se despreza a dor do próximo. Isso gera uma revolta no outro, e isso vai gerando também uma frieza no outro. As nossas atitudes, o que a gente precisa tomar cuidado, é que elas vão causar algo no próximo. E quando causa, se o outro não tem um conhecimento, uma bagagem, uma maturidade espiritual, ele vai se afinizar com aquela atitude nossa e vai jogar de volta para nós. É um ato reflexo. Muitas vezes, os defeitos que nós vemos nos companheiros, companheiras, amigos de jornada, são defeitos que nós jogamos primeiro e nós não observamos isso. Nós não percebemos que nós distribuímos aquele alimento. E quando as pessoas se alimentam, elas devolvem para a gente aquilo que elas se alimentaram. Qual é o tipo de alimento que vocês estão tendo no dia a dia? Qual é o tipo de alimento? Não falo de alimento material, não. Estou falando de alimento espiritual, de alimento emocional. Para você poder exalar esse alimento e fazer um banquete com aqueles que estão em sua volta.
e se alimentar junto com eles em harmonia, ou você anda desequilibrando os ambientes por onde você passa, desencadeando uma série de situações contra você mesmo, porque é isso que ocorre no final das contas. Tudo aquilo que a gente desencadeia nos outros chega até nós. Então, quando se diz em perdão, não é a pessoa jogou uma pedra em você e você vai virar para a pessoa e falar, tá tudo bem. Não, nós não temos esse grau de evolução. Nós não somos um Jesus que está lá na cruz e falando, Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Não, nós estamos nesse grau. Seria hipocrisia também dizer que nós vamos ver alguém lesando a gente e vamos dar um sorriso e falar, continue. Não, lógico que não. Mas nós podemos perdoar aqui dentro. Do tipo assim, eu recrimino o ato daquela pessoa. Eu não me comprazo com o que ele está fazendo de errado. Porém, eu não faço. Eu não tenho como fazer isso com ele. Essa semana aconteceu um episódio comigo. Essa semana não, minto, semana passada. Foi semana passada. Eu fui pro litoral, fui dar uma volta, aquelas voltas que eu faço para ir até o mato, né, para refrescar um pouco minha cabeça, aliviar o estresse, porque pensa que não, mas a gente também tem. As pessoas falam, é aposentada, não tem mais filho, tá tudo bem, né, não tem mais marido, não tem mais problema. Todo mundo tem. E aí eu vou para poder sentir a natureza, né, pegar a energia da natureza para mim, me renovar, contemplar, estar mais perto de Deus, que é assim que eu consigo. E aí eu peguei um trânsito danado na serra. E eu tenho para mim o seguinte, a pessoa que está trabalhando, ela também sente fome. Ela está trabalhando, eu sei que é o horário de trabalho dela, ela sabe que vai ficar sem se alimentar muitas das vezes por causa daquele horário que ela está fazendo, né, o Uber, que eu estou dizendo. Mas eu não tenho essa capacidade de andar com a pessoa naquele horário de almoço e não me colocar no lugar da pessoa e falar, poxa, ela deve estar com fome. E quando eu peguei o trânsito na serra, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, vai ser difícil a gente voltar, esse menino vai ficar sem comer por muito tempo. Nós descemos, lá embaixo na serra, no litoral, ele passou perto de umas peixarias, eu falei para ele assim, os peixes daí são fresquinhos e barato, né? Ele falou assim, minha mulher que gosta muito. Eu falei, então para aí e pega um peixe para levar para ela, né? Só que eu, apesar de andar de Uber há muito tempo, eu não sabia que a cada parada continua contando, né, em valor que eu tenho que pagar. Eu achei que só era aquela passagem, né? Eu tenho que pagar R$100, então é R$100, independente se eu vou ficar parada 5 minutos ou 10 minutos. Então eu achei que não fosse aumentar o valor da minha passagem. E aí o menino foi lá fazer a compra dele e eu fiquei dentro do carro, porque eu não ando, então eu fico dentro do carro. O menino foi lá, comprou peixe para a família. Demorou um pouquinho, tudo bem. Aí depois eu falei para ele assim, ó, lá na frente tem uma pracinha, tudo, que eu já tirei bastante foto ali, eu gosto do lugar, é bonito. Você quiser tirar umas fotos, levar para sua esposa as fotos. O menino parou, tirou as fotos dele e eu dentro do carro. Aí eu lembrei que a serra estava tudo parada, eu falei para ele assim, menino, vamos parar ali pra gente almoçar e eu te pago o almoço, porque não é justo. Até a gente chegar lá em cima, tudo, você vai ficar muito tempo sem comer e tal, né? E até eu também tomo remédio, eu acho que não aguento ficar tanto tempo sem me alimentar. Ah, e a senhora vai pagar meu almoço? Eu falei, pago. Então, dali já era para ele ter visto o quê? Que eu tô fazendo um bem para ele, certo? Além de eu estar pagando a minha passagem, eu ainda tô dando paradas para ele se divertir, bem dizer. Aí nós paramos para almoçar, coisa de 20, 30 minutos, mas não foi mais do que isso. Quando ele me deixou aí em casa, minha passagem estava R$120 a mais. Eu falei, ué, mas por que essa passagem aumentou tanto? Aí, conversando com outro Uber, ele falou, senhora, toda vez que a senhora para, tá contando esse tempo para Uber. Se eu parar no farol, se eu andar devagar, a Uber tá contando com isso. Vai aumentar o valor da sua passagem. A senhora não sabia disso? Eu falei, não. Eu achei que o que vale é o valor, é o pacote fechado. Eu tenho que pagar 100 a 100. Ele falou, não, não é isso não. O rapaz agiu de má fé com a senhora. Aí falaram para mim, mas se a senhora quiser, a senhora pode reportar o Uber.
porque ele agiu de má fé com a senhora pode reclamar, é um direito que a senhora tem. Gente, todos os casos que me lesam, eu não tenho coragem de lesar a pessoa. Eu não reportei a Uber. Mas eu tô contando esse caso para vocês porque eu não sei se vocês conhecem, se vocês sabiam disso, porque eu não sabia. Eu ando de Uber já tem uns 5 anos, mais ou menos. E eu não sabia que dava um acréscimo a cada parada, ou um trânsito, ou mudança de roteiro, que ele prolonga o roteiro. Eu não sabia que aumentava o valor. Eu nunca reparei nisso. Mas dessa vez eu reparei porque eu tô com o dinheiro contado, né? E aí quando eu olhei no o valor, eu falei, meu Deus, 120 pau a mais, é muito dinheiro. Mas eu não tenho coragem de ir lá e reportar. O que eu fiz? Eu orei pelo rapaz que agiu de má fé, sim, porque se eu paguei o almoço dele, tudo, era para ele falar assim, olha, eu vou encerrar aqui então, porque senão vai ficar contando, né? E a senhora já tá pagando o almoço, tudo, aí depois a senhora só me paga a subida, paga em Pix, alguma coisa assim. Mas ele não deu essa alternativa para mim. Então, dentro do meu coração, tá tudo certo. O ato errado foi dele. O meu não. O meu eu fiz a minha parte além do que eu devia. Muito além. Eu fui legal com ele. Só que se eu pegar ele de novo como Uber, eu não vou questionar o comportamento dele. Mas é lógico que eu não vou agir da maneira que eu agi da primeira vez. Não vou revidar, não vou agir da mesma forma que ele, querendo lesar, porque não é da minha índole isso, mas vou dar somente aquilo que ele merece. Aquilo que sair do combinado, não. É assim que eu acredito que seja o perdão. As pessoas que lesam a gente simplesmente não vai fazer por elas exatamente aquilo que a gente fez anteriormente, que a gente foi lesado. Mas a gente não deve dar na mesma moeda. Eu poderia reportar a Uber, dar na mesma moeda, prejudicar ele. É um direito humano, mas não é um direito espiritual. Eu acredito que toda pessoa que lesa a gente, na verdade, eu acho que é uma maneira que eu tenho de me proteger, de não me sentir assim tão besta, né? Então eu procuro entender que aquilo ali, se tá me lesando é porque um dia eu lesei alguém, então eu tô pagando. Eu prefiro acreditar dessa forma. Então eu quero mais é pagar. Se é em dinheiro, ou às vezes numa contrariedade, às vezes num desgosto, às vezes uma frustração. Mas eu prefiro. Tô pagando? Então tá bom. Na próxima não tem que pagar mais? Então tá valendo. Eu prefiro pensar assim, para que o meu coração não se encha de raiva, de ira, de ódio, de rancor. Porque é pior a gente ficar remoendo aquelas situações do tipo assim, poxa, fui feita de besta. E isso é em relação a dinheiro, em relação às amizades, em relação às pessoas mais próximas, relacionamento mais íntimo. Sempre tem alguém mais esperto do que a gente. Reparem nisso. Sempre tem aquele que quer sugar da gente alguma coisa. E se a gente ficar pensando só nisso, a gente não perdoa ninguém, a gente vive o caos emocional. Porque todo mundo quer tirar uma lasquinha da gente. Todo mundo. Olhem em volta de vocês. Desde os mais íntimos no convívio até os recém-chegados. Sempre tem um querendo tirar proveito de você, de alguma coisa que você pode oferecer. E se você ficar se frustrando com pessoas assim, você não tem contato com ninguém, você se isola. E isolar não é sinal de perdão, isolar não é sinal de que você vai ficar bem também. As convivências são necessárias, se não fosse Deus não colocaria a gente para conviver com pessoas. Então a gente tem que saber lidar, porque cada qual tem a sua falha, inclusive nós. Quantas vezes a gente já lesou pessoas por sacanagem, sabendo que estava lesando, e quantas vezes a gente já lesou sem saber, que é pior ainda, né? Eu acho que a ignorância é pior ainda, porque é que nem uma vez o padre pediu, quando eu era católica, confessa, minha filha, as coisas erradas que você fez. Eu falei, padre, eu tenho 12 anos. Em 12 anos da minha vida, como é que eu vou saber o que eu fiz? Porque não é porque eu era criança que eu deixei de fazer coisa errada. A criança eu acho que mais erra ainda, até não quero mais, porque é ignorante pra caramba. Mentira, né? Quem nunca mentiu?
Era uma dos pecados lá. Mas o padre viu que eu não sabia nem o que eu comi de manhã. Na minha inocência, ele me deu 2 Ave Maria, 2 Pai Nosso como penitência. Eu acho que foi isso. Foi daí, inclusive, que eu não acreditei mais tanto na católica, porque eu tinha que ler terço toda noite. Era um castigo maior do que a penitência que o padre me deu no dia de confessar. Não fazia sentido uma coisa com a outra. Então, assim, para que a gente seja perdoado, como a gente pede no Pai Nosso, né? A gente precisa aprender a perdoar. Porque é vergonhoso a gente falar para Deus, no Pai Nosso, Senhor, me perdoe à medida que eu perdoo. E sendo que eu não perdoo ninguém, então eu não tenho jeito a perdão também. Para que a gente seja perdoado, o nosso coração tem que estar limpo. Deus nos perdoa a todo momento, porque Ele dá oportunidade nova a todo momento. Então é isso que Ele está ensinando para a gente. As pessoas vão errar, então dê oportunidade novamente. Mas não deixe fazer do seu coração, né, um lamaçal para ficar pisando. Não. Não é porque você dá oportunidade para a pessoa, que você não guarda a raiva da pessoa, que você tem que deixar ela fazer o que bem entende com você novamente. Uma coisa é você mostrar o lado bom para a pessoa. E outra coisa é você virar bode expiatório de alguém. Isso está errado. Oferecer a outra face não significa, olha, bateu aqui, então pode bater aqui. Não, a outra face é o outro lado. A pessoa te ofereceu o lado ruim, ofereça o lado bom. O lado bom qual é? Agora eu tô mais esperto. Você não vai fazer de mim o que você já fez da outra vez. Agora, aqueles casos mais graves, violência, ou uma pessoa que hoje está sendo usado muito aquele nome narcisista, né? Que quer fazer de você de gato-sapato, te humilha, te faz sentir culpado. Pessoas que trazem para você sensações terríveis, lógico que a convivência é insuportável, não dá para viver. Mas também deixa ela quieta para lá, não tem que guardar raiva, ressentimento, nada disso. Ontem eu conversando com uma amiga, eu comecei a lembrar um pouco, né, de algumas passagens que eu tive na escola quando a gente trabalhou junto, com pessoas que me desagradaram muito, pessoas que me perseguiram, pessoas que me desagravaram muito. E conforme eu falei dessas pessoas, eu percebi que eu não falei mais com aquele peso. E eu me senti bem de falar. Não, antigamente, quando eu falava dessas pessoas, eu falava assim, nossa, mas né, a pessoa fez isso comigo, fez aquilo, não sei o que tal, e eu tenho que me proteger. Hoje não, eu não tenho mais o convívio com essas pessoas. E o meu coração abrandou. Então, hoje, se caso eu cruzasse com essas pessoas, é indiferente. Já não tem nada remoendo dentro de mim. E isso você não consegue da noite para o dia. Você tem que trabalhar. Você tem que estudar. Você tem que exercitar esse perdão. Não é assim, eu vou pensar na pessoa, daqui por diante eu vou fazer uma prece só para a pessoa. E tá tudo certo. Não, nosso coração não tem uma tomadinha lá, desliga, desliga. Tem que exercitar. Então eu percebi que no meu tom de voz não deu aquela palpitação, porque quando eu falava dessas pessoas me dava uma palpitação, sabe? Me dava um sentimento muito ruim. Não, foi neutro. Foi como se aquela história tivesse tão, tão, tão distante. Não faz mais efeito em mim. Isso é bom. Então, é isso que eu desejo a vocês. Que vocês possam exercitar. Que vocês possam chegar aonde eu estou, pouquinho em pouquinho, chegando. Não é que eu cheguei, não. Eu estou exercitando. Pode ser que amanhã ou depois eu volte aqui e fale, gente, errei tudo de novo. Já pensei negativo, já quero matar um de novo. Pode ser. A gente tem os altos e baixos. Mas hoje, graças a Deus, eu posso estar aqui na frente, né, da telinha dizendo que através dos exercícios diários de leitura, de estudo, de dedicação, de busca de conhecimento, de discernimento, eu tenho melhorado em relação a isso. Inclusive nos meus antepassados e histórias tristes, porque todo mundo tem as suas histórias tristes, né? As minhas também estão sendo superadas, mas é através desse lado que eu venho buscando. O que foi ruim, eu fui mudando para o lado bom. Outras coisas que foram ruins, eu percebo ainda que eu repeti. Hoje eu não repito porque eu não tenho com quem.
Se eu tiver pessoas em minha volta, pode ser que eu venha a repetir novamente, porque eu ainda não exercitei o suficiente, não estudei o suficiente para agir. Aqui tem o conhecimento, mas a ação eu ainda tenho insegurança. Pode ser que diante de algumas situações eu ainda venha repetir algum tipo de mal que eu sofri. Então é isso que a gente tem que analisar. Todo mal que a gente sofreu, a gente não tem que revidar. Isso é perdoar. Isso é exercício de perdão. E às vezes a gente revida com pessoas que não tem nada a ver. Às vezes a gente recebe de um lado e dá do outro. Com pessoas que não tem absolutamente nada a ver com aquela outra história. Olha aqui. Quanta gente entrou no meio de um rolo porque um menino jogou a pedra numa mulher. Quantas pessoas entraram nesse rolo e quantas pessoas foram prejudicadas. Então é isso. Vamos apaziguar cada situação, parar, analisar, pensar, para depois a gente agir. E agir com discernimento, com equilíbrio, em harmonia, principalmente interior. Nunca tome uma atitude precipitada, nunca tome uma atitude com raiva, com ira. Porque você vai estar mostrando o mesmo lado do outro. Então, primeiro, perdoa. Alivia aquilo ali. Depois você vai saber como agir de uma maneira sóbria, sem levar para o outro o mesmo prejuízo que ele te causou, ou a alguém em sua volta. Isso é o exercício do perdão.